Para concluir o nosso estudo do problema da seleção de atividades e, mais especificamente, o projeto de um algoritmo guloso para esse problema, a gente vai fazer agora a prova de corretude desse critério guloso. Quer dizer, a prova de que qualquer solução que seja construída seguindo esse critério guloso, lembrando vocês, o critério é sempre pegar o próximo item disponível, o próximo item que não interfere com os já selecionados, que tenha o menor tempo de término possível. A gente vai mostrar que qualquer solução que segue esse critério é de fato ótima, encontra um conjunto de atividades com a maior cardinalidade possível. E para dar um pouquinho de estrutura para essa prova, a gente vai fazer essa prova usando um argumento de troca e a prova vai ser por contradição. Em vários aspectos ela vai ser semelhante por conta disso com a demonstração do problema do escalonamento. Tá? Vai ter uma diferença importante que eu vou destacar para vocês, mas primeiro deixa eu lembrar vocês o que eu quero dizer com argumento de troca e por contradição. Tá? A parte de ser por contradição é que a gente vai estar comparando ali ao longo da prova duas soluções. Uma solução A, que foi obtida pelo nosso algoritmo, e uma solução A estrela, que por absurdo, por contradição, eu vou supor que é diferente da A e é melhor do que ela. Tá? Então eu vou partir do princípio que meu algoritmo se deu mal. E daí, o que vai ser o argumento de troca? Eu vou encontrar atividades ali dentro dessa A estrela que eu posso trocar por outras da minha atividade A. Esse é o método mais tradicional, pelo menos. De modo que eu vou transformando essa solução A estrela na solução A. E daí se eu fizer isso, eu chego num absurdo, porque eu comecei dizendo que a A não era ótima, e daí eu vou transformando sem diminuir a cardinalidade e chego na minha solução gulosa, então a minha gulosa é ótima. Ela pode não ser a única ótima, mas ela é ótima. Então é assim que a prova se desenrola tradicionalmente. Tá? Mas daí entra um elemento de uma parte de prova por indução no meio da brincadeira. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Tá? Vai ter uma diferença, mas quando a gente chegar nesse ponto eu explicito. Vai ser em instantes, a gente já vai chegar nele, mas é melhor tratar dele quando chegar lá. Tá? Então vamos começar essa ideia da prova por contradição. Eu vou começar tendo aqui então uma solução A, que é a solução obtida pelo algoritmo guloso. E daí eu vou ter aqui, por absurdo, a estrela vai ser uma solução ótima, melhor que A. Quer dizer, a cardinalidade de A estrela é maior do que a cardinalidade de A, né, no nosso caso. Só que aqui que vai ter a diferença. Eu vou colocar mais uma hipótese sobre essa A estrela. Observem o seguinte. Pode ter um monte de soluções ótimas que têm a mesma cardinalidade. Né? Todas elas são ótimas, todas têm o mesmo número de elementos ali dentro. Ainda que elas sejam diferentes, o conjunto de atividades é diferente, a quantidade é a mesma. Dentre essas todas, eu vou escolher a estrela para a nossa análise, que é mais parecida possível com A, que tem o maior número de elementos iguais a A. Note que elas têm que ser diferentes, por hipótese, né? Eu estou supondo que a estrela é melhor do que elas têm que ser diferentes. Note também que a estrela não pode só ter um elemento a mais, ser igualzinha a A e ter um elemento a mais, porque o jeito que o nosso algoritmo constrói, ele não deixa nenhuma atividade que podia ser inserida no conjunto A sem ser inserida. Ele nesse sentido, ele é maximal, né? O número de atividades, o conjunto de atividades que ele pega é o maior que não intersecta qualquer outro. Pode ter um outro conjunto que tenha atividades diferentes, mas não tem nenhuma atividade dando sopa que a gente não colocou. É isso que eu quero dizer. Sendo esse o caso, então, quando eu digo que A estrela é a solução ótima, é uma solução ótima melhor do que A, né? Tal que, deixa eu voltar aqui para colocar, melhor dizendo, sendo que a estrela tem o maior número de atividades iguais a. E daí deixa eu contar para vocês por que eu estou fazendo isso antes da gente usar. Daí vocês ficam atentos, na hora que a gente usar esse recurso fica mais fácil. Eu comentei para vocês que o tradicional nesse tipo de prova seria a gente ir modificando a estrela um passo por vez até chegar em A, e daí eu precisaria de um argumento indutivo no meio disso. O que eu faço quando eu digo, olha, a estrela não só é uma solução ótima melhor do que A, mas dentre as ótimas,
que são melhores do que A, ela tem o maior número de atividades iguais a A, é que quando eu fizer uma única troca nela, quando eu conseguir mostrar para vocês, olha, que eu posso tirar uma certa atividade dela, colocar outra, ela continua viável e a cardinalidade não diminui, eu deixo ela ainda mais parecida com a minha atividade A, com a minha seleção de atividades A, com o meu conjunto A. E isso contraria o fato de que ela já era a atividade mais parecida. Né? Portanto, a conclusão que a gente tira disso é isso é um absurdo, portanto, a ótima mais parecida é a própria A. Né? Porque eu selecionei por hipótese a estrela que era a ótima mais parecida e eu consegui deixar ela ainda mais parecida. Isso é um absurdo, a minha hipótese. Tá? Então, é nesse caminho que eu vou fazer a prova um pouquinho diferente. Tá? Tem essa hipótese adicional aqui. Tá legal. Então, destacado isso, como eu falei para vocês, a gente tem esse argumento de que as duas soluções A e A estrela não podem ser iguais, e além disso não pode ser só que a A estrela tem um item a mais, porque não tinha nenhum item que cabia a mais na A, que não interferisse com todos os outros já selecionados. Não tem nenhuma atividade com essa característica, senão nosso algoritmo teria pego ela. Então, não só A e A estrela são diferentes, mas existe algum elemento, pelo menos uma atividade que está em A e não está em A estrela. Tá? Então, já que existe pelo menos eu vou pegar essa atividade. De novo, eu vou ser criterioso e vou dizer, olha, seja aí, aqui, a atividade que está em A menos, isso aqui é o símbolo de menos para conjunto, tá? Essa barrinha invertida. A menos a estrela, quer dizer, está em A, mas não está em A estrela. Então, seja aí a atividade que está em A, não a estrela, com menor tempo de término. Note que eu estou falando com menor tempo de término dentre essas que estão aqui nesse conjunto, está em A e não está em A estrela. Tá? Dentre as que estão nessa característica. Então eu peguei a com menor tempo de término. Por que isso é importante? Vou usar uma figura para ajudar a gente a enxergar o que vai acontecer aqui. A figura, é claro, ela não dá para ela ser genérica, mas ela é só para nos dar uma intuição. A ideia é que eu tenho aqui o tempo, né, na linha horizontal, no eixo X, e tanto A quanto A estrela vão ter algumas atividades em que elas são iguais, em que elas selecionaram iguais. Tá? Quer dizer, pode ser totalmente diferente? Poderia, mas elas podem ter um começo igual ali. Então eu vou desenhar aqui, por exemplo, duas atividades escolhidas ali que estão tanto na A quanto na A estrela. Vamos supor assim. Né? E daí o que acontece? Eu estou supondo que AI é a atividade que está em A e não está em A estrela com menor tempo de término. Então essa AI, vamos pegar essa coisinha azul aqui, ela tem uma cara assim, ó. Ela tem que ter o menor tempo de término possível. Olha só, ela termina ao longo dessa faixinha aqui. Ela tem que ter o menor tempo de término possível. E ela não está em A estrela. E eu estou caminhando para quê? Para fazer a minha troca. Tá? Daí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa AI pode intersectar alguma atividade do A estrela? Né? AI está em A, né? Deixa claro que AI pertence a A. Ela pode intersectar alguma atividade do A estrela? Vamos analisar as possibilidades. Aqui a figurinha ajuda a gente nisso. Vamos ver. Se tiver alguma atividade, por exemplo assim, a J do A estrela aqui, as duas intersectam. Então, se eu quiser colocar aí, modificar o A estrela, né, tirando para colocar aí, eu vou ter que tirar o AJ. Mas até aí tudo bem. Se eu trocar uma por uma, a cardinalidade se mantém. É o que eu quero, né? Eu faço uma troca em que a cardinalidade se mantém e a solução fica ainda mais parecida com a minha solução A, né? Chegando ao absurdo lá que eu contei para vocês onde eu estou mirando. Mas será que pode acontecer do AI intersectar duas atividades? Tá? Por exemplo, aqui essa aqui é a AJ, vamos colocar uma outra cor, uma AK aqui. Tá? Vamos supor que a estrela é muito esperto e colocou a K e a J na solução dela. E daí o AI intersecta as duas e por isso que o A estrela é melhor do que a nossa solução. Né? Então eu não posso simplesmente colocar o AI e tirar só uma e manter a cardinalidade. Eu fico numa situação ruim.
Mas aí vocês olham com atenção e percebem, isso pode acontecer, gente? O que o AK tem que ser para que ele seja intersectado pelo AI, sendo que já existe o AJ? Olha, se o AK e o AJ estão em A estrela, né, estamos nessa situação aqui, ó, AK pertence à estrela, AJ também pertence à estrela, tá? Não estou dizendo que isso pode acontecer, mas estamos analisando. Se as duas acontecem, elas não podem intersectar, correto? Então o tempo de término do AK tem que ser menor ou igual que o tempo de início do AJ. Por sua vez, o tempo de início do AJ tem que ser menor, estritamente menor do que o tempo de início do AI, senão ele não intersecta. Eu já estou partindo do princípio que ele vai intersectar, né? Então, falando de um jeito mais simples, o AJ começa antes do AI terminar, senão eles não tinham interferência. Mas para o AK e o AJ estarem em A estrela, o AK tem que terminar antes do AJ começar. Portanto, ele termina antes que o AI. Assim, isso contraria o AI ser o item que termina mais cedo, né? Porque o nosso algoritmo guloso sempre pega o item que termina mais cedo. Então, o AK não pode existir, tá? Vamos deixar bem claro isso. Vou até usar o vermelho aqui, ó. E eu vou tentar destacar o porquê aqui, né? Fazer assim. AK não pode existir, pois aí é o próximo item com menor tempo de término. Tá bom? Então não dá não é possível, por conta disso, que o AI esteja intersectando dois itens. O resumo dessa argumentação toda que eu fiz aqui não é possível que o AI esteja intersectando dois itens do A estrela, porque se fosse o caso, um deles teria o tempo de término menor do que o AI. E o AI é justamente o próximo item, né, que tem tempo de término menor. Lembrando que todos os itens anteriores estavam iguais ali nos dois, né? O AI é o item mais à esquerda que está diferente, o item que termina mais cedo que está diferente em A e A estrela. Tá bom? Então, por conta dessa argumentação toda, o que a gente vai concluir? Olha, seja aí a atividade que está em A menos A estrela com menor tempo de término. Pela análise, vou deixar assim, ao lado, sabemos que AI interfere com, no máximo, um item AJ em A estrela, né? É no máximo um AJ. E daí a gente lembra que era uma prova por argumento de troca. Então vamos fazer o argumento de troca. Assim, a linha igual a estrela menos AJ, tirei AJ, e vou colocar o parênteses para deixar claro o que acontece primeiro. Tirei o AJ. E união com AI é uma solução que tem a mesma... vou escrever de jeito mais sucinto, né? A linha igual a estrela é uma solução. Tá? O que eu quero dizer com é uma solução? Vou até deixar claro, é uma solução viável. Quer dizer que os itens dela não interferem entre si. Ela respeita essa regra, né? Porque o AI era o que terminava mais cedo. Então, quando eu tiro o AJ, eu sei que eu posso introduzir o AI sem nenhuma interferência lá. Tá? Quando eu tiro o AJ do A estrela, eu sei que eu posso colocar o AI, ele não vai interferir com nenhum item que vem, então é uma troca segura. Tá? Então, a linha é uma solução viável com cardinalidade de A' igual a cardinalidade de A estrela, sendo que, então não caiu a cardinalidade, sendo que a linha é mais parecida, tá? Vou falar informal aqui, mas isso quer dizer o número de itens. Ela é mais parecida com A que a estrela. Absurdo. Notem que pode parecer um preciosismo, mas a gente selecionou a estrela, dentre todas as possíveis soluções ótimas, a estrela estava ali, ó, é a que tem o maior número de atividades iguais a A. A linha tem uma atividade a mais, ela é mais parecida com A que a estrela, porque ela tem uma atividade a mais. Portanto, a gente chegou num absurdo, a gente mostrou que não é verdade que existe uma estrela que é melhor do que A. Tá? Então, a gente chegou no absurdo e concluímos
a prova de que A é ótima. Tá bom? Prova por contradição, ela sempre dá um pouquinho de nó na cabeça, porque quando você chega no final, você chega num absurdo super específico e fala, nossa, com isso a gente conclui a prova. Então, só para linkar isso, percebam, a gente partiu de hipóteses que eram verdadeiras. Tá? No caso, a gente tem uma solução A, gerada pelo algoritmo, hipótese verdadeira, e a única coisa que a gente supôs ali é que era a existência dessa A estrela, de alguma A estrela ali, que é melhor do que A. O a mais que a gente colocou não é algo falseável, porque a gente só falou, olha, dentre as que existem, dentre essas A estrelas aí que existem, a gente vai pegar a que é mais parecida com A. Tá? Se só existe uma, é ela própria. Então, a única hipótese mesmo que a gente falou existe pelo menos uma que tem a solução que tem maior cardinalidade do que A. Tá? A gente só por um detalhe técnico ali que facilitou a nossa prova, pegou a que era mais parecida. Mas foi só isso. Então, quando a gente chega numa contradição, quando a gente olha e fala, nossa, isso não pode acontecer, a conclusão alguma das nossas hipóteses era falsa. Como a nossa única hipótese falseável era existir essa estrela melhor do que A conclusão não existe a estrela melhor do que A. Portanto, A é a ótima. Não quer dizer que ela é a única ótima, mas ela é ótima. E assim a gente conclui. Nessa aula ainda a gente vai falar do outro problema da mochila fracionária, também aí no contexto de projeto de algoritmos gulosos.